Oi, eu sou o Taco, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pegue os seus dados e se preparem para uma espetacular partida de D&D. Brincadeira, vamos jogar um jogo de tabuleiro hoje. A história que falaremos é de Jumanji, que é estrelado por Robbie Williams, saudoso Robbie Williams, que o céu o tenha em paz, que é um ator que eu adoro, visto que ele participou de outros filmes que eu amo, como Uma Babá Quase Perfeita, Sociedade dos Poetas Mortos, que é um filmaço. Também Uma Noite no Museu. Então deixa um like, se inscreva no canal que isso ajuda muito a melhorar o conteúdo e trazer cada vez melhores vídeos para vocês. E vamos ao filme. A história começa em 1869 com dois garotos enterrando uma estranha caixa no meio de uma floresta. Um caixote enorme. E fica no fundo tocando um tamborzinho. Dum, 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 dum. Um deles até chega a cair ali e pede ajuda, como se estivesse desesperado, para aumentar uma crescente de pânico na gente. E um deles diz ali antes de ir embora que Deus tenha piedade de quem o encontrar. Já meio que setando que o tabuleiro vai encontrar alguém no futuro. Então pulamos 100 anos na história e vamos para 1969, onde a história de Alan Parrish começa. Sim, Alan Parrish é interpretado pelo Robin Williams, mas não aqui, no futuro. Ele é filho de um rico industrial que é dono de uma fábrica de calçados ali, as Parrish Shoes, e também é um pouco solitário, tímido e vítima de bullying. E isso é demonstrado pelo filme ali numa cena em que os garotos vão atrás dele e ele acaba indo para um dos canteiros de obra do seu pai e leva uma surra ali. Mas enquanto ele tá ali se recompondo, ele ouve os tambores que parecem chamá-los tambores. Tabuleiro, dum 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 dum. Ele segue o som e encontra a caixa ali no canteiro de obras, que era para ser uma floresta no passado. O mesmo do começo do filme. Ele mostra ali o jogo para sua amiga Sarah, que é meio que uma amiga barra crush também. Enfim, eles decidem jogar ali enquanto os pais dele vão embora. E eles até acabam tendo uma briga, os dois, o Alan com seus pais. Ele fala que eles queriam que ele tivesse sumido, não queria ir, porque ele tem um BO com os pais, de não serem presentes na vida dele, ligarem muito mais pro trabalho do que qualquer outra coisa. Sarah é a primeira, e aparece uma frase, uma espécie de poema ali, falando que ela vai ser atacada por algo. É bem estilo adivinho, tipo, o que é? É na noite, tem asa e voa. É uns morcegos gigantes lá do Caribe, ou sei lá de onde lá, de Madagascar. À noite eles voam, é melhor correr. Essas coisas com asas querem te morder. Que demais! Nada acontece, né? Ela joga o dado, aparece esse letreiro, as peças se movem sozinhas, eles acham, nossa, tabuleiro moderno? Que isso? Nunca tinha visto isso antes. E então é a vez do Alan jogar. E ele joga o dado dele, aparece a frase lá, no mesmo estilo poema: em um mundo distante você ficará até alguém que tire 5 ou 8 jogar. E aí ele fala, tá, vou ficar preso aqui pro próximo, até a Sarah jogar 5 ou 8, mas ele é sugado pelo tabuleiro. O tabuleiro faz ele virar pó. Num efeito que, vou dizer, eu gosto dos efeitos desse filme. É muito bem feito, é muito bem feito. A Sarah fica em pânico, porque o garoto que ela tava jogando foi sugado pelo jogo. Eu falo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Ele tá acabando. E ela foge dali, sendo atacada pelos morcegos que aparecem da chaminé nesse mesmo momento. Então nós temos mais um time skip. Sim, temos mais um pulo de anos, que serve para ambientar a gente que esse jogo ultrapassa gerações, que ele vai pra frente, vai pra trás, ele é o jogo. 26 anos depois, em 1995, os irmãos Shepard chegam à mansão que era do Alan, uma mansão que já tá decaída, abandonada. E a Judy, que é interpretada pela Kristen Dunst, bem pequenininha, e o Peter, que é um moleque qualquer coisa, ele não tem muito protagonismo aqui. Inclusive, é o mais fraco do quadro dos 4 protagonistas. Eles mudam-se pra essa mansão nova com a sua tia, a Nora, que é totalmente esquecível aqui. Ela só serve pra eles não estarem sozinhos, o que seria estranho, obviamente. E a gente é introduzido que eles são órfãos. Órfão e pobre. Já que os pais dele morreram num acidente de carro em uma viagem de esqui. E aqui também seta mais ou menos a personalidade deles. E o Peter é muito qualquer coisa, água com açúcar, ele simplesmente é isso, tamo junto. E
a Judy é mais irônica, ela interage mais, ela gosta de fazer pegadinhas com palavras. Eles andam pela casa, a tia vai fazer as compras ali do mês e sai, e a Judy e o Peter ouvem os tambores e acabam encontrando o jogo. E óbvio, né? Criança que encontra jogo de tabuleiro decide jogar. Então vem algumas rodadas ali, um deles joga, acaba tirando grandes mosquitos que sobrevoam a cidade. Pra sorte deles, spawnam do lado de fora, vamos dizer assim. Igual aconteceu com os morcegos da Sarah, que é uma área que faz spawnar pra não nascer de dentro. Depois disso, eles acabam também tirando uns macacos que acabam aparecendo ali, umas plantas ali. E por último, o Peter, que consegue tirar um 5 e acaba tirando o Alan do jogo e ao mesmo tempo invocando um leão. E finalmente temos nosso Robin Williams em cena. E obviamente você acha que ele estaria pequeno, né? Que ele foi pra lá e ficou pequeno. Não, ele volta como se o tempo tivesse passado. Ele agora tá um adulto, uma aparência selvagem, afinal na mata não tem as regalias aqui da civilização. Uma barba longa, roupas de planta, obviamente. E após enfrentar o leão, trancar ele ali num armarinho e mostrar que ele é brabo das florestas, ele fala para as crianças que viveu dentro de Jumanji. Todas essas criaturas vêm de lá e que isso é um universo próprio, uma espécie de Madagascar, uma ilha floresta impossível de alcançar apenas pelo tabuleiro. Ele reencontra a cidade muito mudada, obviamente, ele vê a casa dele em fiapos e vai até a fábrica do pai que está fechada. Até encontra ali uma pessoa para poder guiar ele, falando o que aconteceu, e ele descobre que os pais dele faleceram. Ele até vai ao cemitério numa cena bem tocante, prestar suas homenagens ali. A pessoa até fala, né, que eles haviam morrido de coração partido, que eles acreditaram que o Alan havia realmente fugido após aquela briga feia que eles dois tiveram. E esse momento é uma das coisas que muitos filmes não sabem fazer, né, trocar entre ação, comédia e um pouco mais de emoção, de uma cena emocionante, que esse filme sabe muito bem como nivelar essas coisas, quando colocar a comédia, quando colocar a aventura, quando colocar a ação e quando colocar o sentimentalismo, quando colocar o seu coração para dar aquele apertinho. Ele também conhece a Judy, que ela fala também que os pais deles faleceram e tudo mais, e ele vai começando a se afeiçoar aos dois personagens ali, mais por causa da Judy do que do Peter. Os garotos então conversam com o Alan e pedem para ele ajudar a terminar o jogo, porque eles não podem deixar um leão dentro do closet, mosquitos por aí e macacos na cozinha que estão destruindo tudo. Então eles fazem um acordo e Alan acaba concordando em ajudar as crianças, até porque ele quer logo se livrar dessa coisa do Jumanji e poder enterrar esse jogo. Eles tentam jogar, jogam os dados, não funciona, e eles descobrem que precisam encontrar a Sarah, porque precisa todos os jogadores originais para jogar cada um em sua rodada. Não demora muito, eles conseguem encontrar rapidinho, é tipo papum, o filme apresenta dificuldades e logo resolve elas, até porque tem muita coisa para contar. E até agora eles já contaram bastante coisa da sua história. Ela é a louca da vizinhança que fala que o Alan foi sugado por um tabuleiro, é a louca dos gatos. É a louca dos gatos, mas sem gato. Deu pra entender. Quando ela vê o Alan, ela fica maluca. Ela fala, não, isso não tá acontecendo, não é verdade, não sei o que. Eles entram, conversam na casa dela direitinho. O Alan mostra o jogo pra ela. Ela fala, não vou jogar isso daqui. Não vou. Só que, né, ele engana ela e ela acaba jogando os dados. Muito bom. E é muito divertido ver o quão engenhosos e criativos eles são, porque os próximos eventos todos fazem sentido. Quando você vai ver um filme de aventura, o que você está procurando é uma aventura, um trecho que tenha muitos acontecimentos. Você fala, nossa, que divertido, que coisas criativas, que loucura, onde você pode extrapolar a imaginação. Por exemplo, por isso Indiana Jones é tão amado pelo público e pela crítica, porque é uma aventura gostosa de se acompanhar. Você vê ali um caçador explorando um templo antigo, não precisa fazer sentido na vida real. Nenhum imperador colocaria uma bola gigante pra rolar atrás do caçador, não sei o que, não tem pra que isso. Mas a aventura é tão boa que você compra a ideia, que você fala, nossa, que gostoso de assistir ele passando por essas dificuldades até chegar à Veira de Cristal, ou sei lá qual objeto que o Indiana Jones estiver procurando. Por isso as aventuras são tão gostosas de se assistir. E você vê que apesar de você poder montar em sketch, por exemplo, cena
dos macacos, cena dos mosquitos, cena dos morcegos, cena das plantas, por exemplo. Cada aventurazinha faz parte de um todo que é muito gostoso de se assistir nesse filme. Jumanji é um filmezinho de tarde que você mata assim e se sente bem depois de ver. Então nós vamos ver plantas venenosas aparecendo, vamos ver um caçador, vamos ver animais que não deveriam estar ali aparecendo. Por exemplo, um deles acaba chamando uma debandada. Sim, uma tempestade de animais. Com direito a zebras, elefantes, rinocerontes e outros tipos de bichos. Então tem de tudo um pouco, são ideias muito criativas e acho que isso que vem começando a falhar ultimamente nos filmes de aventura, como por exemplo o último Indiana Jones. Elas não precisam ser loucura total, o cara andou num OVNI, o cara tá no passado, o cara fez não sei o que. Só precisam ser aventuras legais de se acompanhar e loucuras, entre aspas, plausíveis. Enfim, eu não lembro o que a Sarah tira nos jogos, mas o Alan acaba tirando um caçador impiedoso chamado Van Pelt, que está decidido a matar ele. Ele fala que o caçador tá atrás dele desde Jumanji e começa a caçada. Mas ele consegue dar um drible e acaba voltando ali pro grupo. É então que um deles tira a tempestade de animais e acaba quase matando eles e faz com que quase percam o jogo para sempre graças a uma maldita garça. Mas tudo dá certo ao final e eles conseguem recuperar o tabuleiro. Ah, lembrei que a Sarah tira? Ela tira plantas venenosas e carnívoras, alguma coisa do tipo, elas vão dominar o local, alguma coisa assim. Inclusive, há algumas teorias de que esse Van Pelt é o próprio pai do Alan. É ali o mesmo ator, né, com uma produção diferente, maquiagem diferente, com alguns traços ali para diferenciar ele um pouco do antigo personagem, mas pode ser só aproveitamento de ator também, eu não sei. Mas tem teorias de que é o pai dele caçando ele, que ele se sentia caçado pelo pai, que o pai cobrava dele, apesar de não estar na vida dele, ligar mais pro trabalho, todas essas coisas. Dá pra fazer esses paralelos. É legal ver que depois de tanto tempo as pessoas criaram essas teorias, mas pode ser só um aproveitamento de ator. Enfim, eles ali recuperam o tabuleiro e o Peter começa a transformar no macaco. Ninguém entende nada, fala, que isso? Ele tenta trapacear eles descobrem que ele tentou trapacear no jogo. Por isso que ele foi punido se transformando parcialmente no macaco. Poder continuar jogando, afinal. Além do peça dele voltar 2 casas. Enfim, eles acabam saindo da casa. A aventura deles leva eles pra cidade, com direito a tiroteio com o caçador Van Pelt, com uma tempestade de animais passando, com um rinoceronte e elefante pisando tudo. A quase morte deles em uma loja. Todo mundo ferrado, ninguém entendendo nada. Imagine você no meio do Brasil, no meio de São Paulo. Fala, nossa, que bicho é aquele ali que tá vindo? Que rinoceronte vindo na minha... É um rinoceronte vindo na minha direção. E é um rinoceronte. Então, é mais ou menos assim que o pessoal se sentiu ali. Acontece de tudo. E eles no final voltam pra casa. Detalhe para o design de produção. Que foda. As plantas dominaram o local ali e acabou modificando completamente a casa. A casa ficou irreconhecível e lindo. Animal. Você fala, nossa, isso é maneiro. Isso daqui indica que o tempo passou e que essa aventura, sim, vai aos poucos se tornando épica. Apesar dela não ser épica, epopeia, mas ela ainda assim é muito boa. E você sente a progressão dela. Eles acabam tirando uma inundação, quase ferra eles com direito a jacaré. Direito a jacaré. Eles são salvos por outros 2 personagens, que é a tia e o policial ali. Que era um cara que trabalhava na fábrica, tinha uma ideia de sapato novo, e o que o Alan destruiu o sapato dele, e aí o pai dele descredibilizou esse cara. É um paralelo todo cortado aqui fora, porque não tem muita importância na história. Na verdade, é um arco sobre humildade do personagem, também para ele reconhecer os seus erros e ter uma redenção no final. Então, importante pra psique do personagem. É divertido, é legal, mas eu vou me focar aqui no centro da história. Eles têm a inundação, então chama a aranha, a areia movediça, o Alan fica todo ferrado, quase que ele morre. O Van Pelt aparece no meio disso tudo pra acabar com eles. Tá um cuidando da aranha, outro cuidando da areia movediça, outro não sei o que. E o Alan acaba dando em maus lençóis, onde fica numa cena com ele segurando os dados e o Van Pelt apontando a arma pra ele. O Van Pelt dá a deixa de qualquer vilão, obviamente. Os vilões têm que dar a deixa. Fala a tua última frase, meu amigo. O que tu quer antes de morrer? E ele só fala Jumanji. Jumanji. Soltando os dados e tirando o número certo para poder ganhar o jogo. Sim, Alan ganha o jogo, finalmente chegando ao centro do tabuleiro e gritando Jumanji. Imediatamente tudo é sugado pro tabuleiro,
uma cena muito boa, inclusive, eu acho os efeitos especiais aqui muito condizentes com a época e que não envelheceram mal. Eles dão a cara de que o filme é daquela época, mas não envelheceram mal. Você não fala, nossa, isso daqui tá feio. E eles voltam ao normal, com Alan e Sarah de volta a 1969, um momento após o jogo começar. Mas e as crianças? Elas ainda não estão vivas. É 1969? É 1969. Porém, eles ainda têm todas as memórias do que viveu. Então eles fazem o que a maioria das pessoas faria, mas eu não faria, eu manteria comigo. Eles jogam o jogo no rio, assim, no mar, pra evitar que ele seja encontrado novamente. Sendo que eles esquecem que tem a correnteza que pode levar isso justamente pra qualquer lugar. E eles acabam ali se apaixonando. Desculpa, eu manteria o jogo. Eu achei animal. Tudo bem, quase morrer. Eu nunca mais iria jogar. Nunca mais iria jogar. Mas eu manteria comigo. Então, cortamos para o futuro, onde Alan e Sarah estão casados. Seus pais estão vivos. O Alan continua os negócios da família de calçados ali. E eles finalmente conhecem Judy e Peter, os pais ainda vivos. E Alan oferece a eles um emprego, que é uma festa ali da firma. E os pais dessas crianças vão começar a trabalhar para eles em breve. E aí eles falam, a gente vai começar então logo depois que a gente ir sair pra esquiar. Eles falam, não! Eles dão um grito. Aí eles falam, não, começa amanhã. Ferrou eles, mas salvou as crianças de serem órfãos. E fica subentendido que as duas crianças, apesar de não estarem vivas no momento que eles voltam, eles lembram deles pelo sorrisinho que as crianças dão. Mas não é algo que o filme te diz, nossa, que aparece, sei lá, numa cena com a Judy e o garoto chegando longe dos pais falando, nossa, eu lembro de você, as aventuras que a gente viveu, muito divertido, não é mesmo? Não, é algo sutil, assim, fino. É algo fino, é só um sorrisinho que você fala, pera, eles lembram? Ou eles não lembram? E você decide. Pra mim eles lembram, apesar de eles não estarem vivos. Porque o jogo quebra a realidade. Pra mim lembra, mas pra você pode não lembrar. E é isso. E corta pra cena final, onde o tabuleiro é visto, não sei quantos anos depois, enterrado na areia de uma praia. Obviamente, porque, né, eles jogaram no mar e com certeza vai cair em algum lugar. E, obviamente, os tambores. E acaba o filme. Jumanji é um filme animal. É um filme muito bom. Jumanji é um filme sensacional, espetacular, muito bom para assistir com a família, muito bom para você passar um tempozinho de qualidade com um pessoal, com alguém que você gosta. Um filme que permite muitos comentários e muitas teorias ao longo dele, conforme as coisas vão andando, e um filme que te deixa com uma sensação boa ao final. Tem um finalzinho leve, não é pesado, você não fica sufocado, ele não tem um clima de filme pesado, você não vai se desgastando conforme a rodagem do filme, e tudo nele é bem fechadinho, bem encaixadinho, abrindo possibilidades para uma franquia, criando um universo em volta do tabuleiro tão misticioso, tão grande, acima dos próprios personagens, que seria muito intuitivo lançar um Jumanji 2, o que não aconteceu na época, infelizmente. Por isso, Jumanji é um filmaço e você deveria assistir. É isso, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Considere se inscrever e deixar um like para eu poder comprar uma câmera finalmente. E até o próximo vídeo. Tchau.